Hoje o nosso tema é a cirurgia plástica após grandes perdas de peso. Esse grupo de pacientes inclui praticamente 3 grupos. O primeiro grupo, que são aquelas pacientes que realizaram cirurgia bariátrica ou então que colocaram um balão intragástrico e acabaram perdendo muito peso em um curto espaço de tempo. O outro grupo são aquelas pacientes que acabaram engordando um pouco mais durante a gestação, mas acabaram recuperando o seu peso no período após a amamentação. E aquele outro grupo, pacientes obesas ou em sobrepeso, que apenas com mudanças dos hábitos alimentares e exercícios físicos conseguiram chegar ao seu peso ideal. Após essa grande perda de peso, o que acontece no nosso corpo? Ocorre um grande excesso de pele, excesso nos mais variados partes do nosso corpo. Além disso, às vezes acaba sobrando uma gordura desproporcional em algum ponto. A paciente emagrece toda, mas fica com um culote ainda exagerado, uma distribuição errada ainda de gordura. Também pode ocorrer o alargamento da musculatura do abdômen. E além disso, a formação de hérnias, que nada mais é um enfraquecimento dessa parede abdominal. São diversos os tipos de cirurgia depois de uma perda de peso exagerada. Cirurgia nas mamas, retirada do excesso de pele no abdômen, os liftings de braço, de coxa, de nádegas, as lipoaspirações, às vezes por esse acúmulo de gordura errado em diversas partes do corpo, e até mesmo lipoescultura, que é a retirada da gordura de partes onde ela ainda está sobressaindo e colocando em outras que ela acabou sendo mais absorvida. A melhor época para se realizar uma cirurgia plástica é aquela que você está próxima do seu peso ideal. Se você ainda pretende emagrecer, se o excesso de gordura em outras partes do seu corpo ainda te incomoda, não adianta você fazer a cirurgia plástica agora, porque o seu resultado vai acabar não sendo duradouro. Por exemplo, você faz a cirurgia das mamas e depois acaba emagrecendo 10, 15 quilos. O seu resultado da sua mamoplastia redutora ainda vai mudar, ainda vai sofrer o excesso de pele. Então, a principal recomendação é: deseja fazer cirurgia plástica e está fora do seu peso e isso lhe incomoda? Perca o peso antes e depois faça sua cirurgia plástica. Após os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, é muito importante aguardarmos a estabilização do peso, pelo menos de 3 a 6 meses de peso estável. Normalmente isso ocorre em média 1 ano após a realização de cirurgia. Uma pergunta extremamente comum no consultório: doutora, estou acima do peso, posso operar? Na verdade, a recomendação é que as pacientes que estão em sobrepeso e que se incomodam com isso sempre percam o peso antes de se realizar um procedimento. Como dito anteriormente, é justamente para que você mantenha esse resultado duradouro da cirurgia. A cirurgia plástica ela tem as suas limitações. É difícil tratar grandes excessos de gordura. Na verdade, para a gente acaba sendo mais fácil tratar os excessos de pele. Então, como a gente tem esse limite de resultados, sem dúvida nenhuma, com a paciente com a perda de peso, a paciente que está dentro do seu peso, é uma paciente que está mais saudável, é uma paciente que está com uma saúde boa. Então, os resultados são sempre melhores naquela paciente que está no seu peso. E além disso, os resultados ficam mais proporcionais. Não adianta você ainda ter excesso de gordura nos braços e nas pernas e fazer, por exemplo, uma abdominoplastia. Acaba que fica desproporcional. Então, como a gente sempre busca a harmonia das diversas partes do corpo, o ideal é que você emagreça antes de ser submetida à sua cirurgia plástica. Para essa recomendação de quanto de peso você tem que perder, se precisa perder, procure um cirurgião que ele, juntamente com você, conversando sobre as suas atividades físicas, sobre hábitos alimentares, pode te orientar nessa perda de peso e muitas vezes indicar um profissional, nutricionista, para que te acompanhe nessa sua nova meta. Boa sorte, nos encontramos no próximo vídeo.